os valores, em alguns casos, mais que duplicaram. Portanto, são hoje um grande problema. A grande vantagem dos pellets é que, de facto, têm uma estabilidade muito grande em termos de preço. Por fim, a questão dos painéis solares térmicos são também um contributo muito importante, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista financeiro, temos uma poupança equivalente a quase 17 mil metros cúbicos de gás propano por ano. Isto convertido em dinheiro dará qualquer coisa muito aproximadamente de 24 mil euros por ano, que seria que conseguimos de poupança com a instalação dos painéis solares térmicos, e também do ponto de vista energético temos uma redução de quase 40 toneladas por ano de CO2. Passando aos números, e ainda mantendo a abordagem exclusivamente do complexo da piscina, podemos sintetizá-los em duas ordens de grandeza. Os custos com pessoal, de acordo com os recursos que serão necessários alocar, os recursos humanos, andarão em cerca de 160 mil euros por ano. Em termos de fornecimentos e serviços externos, serão cerca de 90 mil euros por ano, e temos tudo que diz respeito aos combustíveis, à eletricidade, aos seguros com os utilizadores, totaliza cerca de 253 mil euros por ano. Em matéria de receitas de exploração, fizemos um exercício de conhecer a realidade dos concelhos limítrofes nesta matéria. Portanto, mais do que especular, tivemos a preocupação de ver qual era o comportamento dos nossos vizinhos e extrapolar para a realidade local, tendo em consideração aquilo que é a população residente dos concelhos limítrofes, tendo em consideração aquilo que são as taxas de utilização dos concelhos limítrofes, retiramos então aquilo que será o universo de utilizadores provável da piscina aquecida municipal de Aganinho, que andará em cerca de 22 mil utilizadores por ano. Em termos de taxa de inscrição de utilizadores, o valor apurado de 7.423 euros. Em matéria de atividades, proporcionarão, e temos aqui a utilização propriamente dita da piscina, a hidroginástica, a hidroterapia, proporcionará cerca de 140 mil euros por ano. E em matéria de concessões, temos aqui incluído o Health Club, temos aqui considerado o bar de apoio à piscina, um pouco mais de 14.500 euros por ano. Isto proporcionará com alguma certeza cerca de 160 mil euros de receita por ano. Naturalmente que, balanceando este valor de receita com o valor de custos, que está no quadro superior, temos um valor, no que diz respeito à piscina, um valor de exploração deficitário. Também, de facto, aqui não é surpresa nenhuma. Aquilo que sabemos de antemão é que este tipo de complexo, este tipo de infraestrutura, este tipo de equipamento, em todos os concelhos é deficitário. Houve, de facto, aqui já algum resultado daquilo que foram as premissas estabelecidas, ou seja, sendo certo que o déficit de exploração se aproximará, ou será de cerca de 90 mil euros por ano, se não tivéssemos aqui a poupança induzida pela utilização dos pellets como combustível e dos painéis solares térmicos, teríamos aqui um valor deficitário superior a 200 mil euros. Portanto, temos aqui já algum reflexo das premissas que foram estabelecidas. Contudo, mesmo assim, nós tínhamos, desde a primeira hora, como preocupação que a criação de valências naquele espaço pudesse, de facto, gerar contributos financeiros para minimizar aquilo que sabíamos que seria o déficit de exploração da piscina. Portanto, daí a questão do aspecto de termos colocado em cima da mesa, numa primeira hora, a Casa das Artes para o piso zero da cerâmica, uma zona comercial com 12 lojas, um restaurante, um supermercado, bares e quiosque, e um auditório com capacidade para 250 pessoas. Transpondo esta hipótese inicial, que repito e que coloco aqui, no fundo, quase que em formato de curiosidade do processo,
esta hipótese número 1, que tinha a ver então, com a instalação da zona comercial, e nesta vertente dos blocos B e C, teríamos custos na ordem dos 67.000 euros por ano. Em matéria de receitas de exploração, estimamos cerca de 140 mil euros por ano, e aqui sim, nesta hipótese número 1, teríamos um excedente de exploração de aproximadamente 73 mil euros por ano. Naturalmente, balanceando estes 73 mil euros de excedente de exploração dos blocos B e C com os 91 mil euros de déficit de exploração da piscina, tínhamos já um valor que, não sendo neutro, já era um valor muito aceitável. Como disse há pouco, esta informação aparece aqui quase que em termos de história do processo, porque efetivamente temos hoje noção que é um caminho que se justifica alterar e posicionar, e então importa, mais do que em relação à hipótese número 1, fazer a análise financeira da hipótese número 2, ou seja, da hipótese que preconiza a instalação do Museu Virganil no piso 0 da cerâmica, que preconiza a instalação de um espaço multiusos no piso 1 do edifício da cerâmica e que mantém o auditório com capacidade para 250 pessoas no corpo B, portanto, um novo edifício, e o supermercado também no bloco B. Refletindo esta perspectiva em números, em termos de custos de exploração, eles não são muito diferentes daqueles que existiriam na hipótese número 1, ou seja, há aqui uma pequena diferença que está relacionada com os custos de eletricidade, mas de facto não é relevante. Em termos de receita de exploração, de facto, aquilo que será a receita de exploração neste novo cenário, nesta hipótese, nesta situação que temos em cima da mesa, será um pouco inferior àquilo que seria a receita proporcionada pela outra hipótese. Portanto, de facto, aqui aquilo que será a receita, ou que é a receita previsível, é de cerca de 112 mil euros, que se subdivide naquilo que será a receita do auditório, do espaço multiusos do museu. Aqui no museu, na parte do museu, temos uma receita previsível de bilheteira e de merchandising e também da concessão do supermercado. Resulta do balanceamento destes números um excedente de exploração, esta hipótese número 2, de um pouco menos de 45 mil euros por ano. Transpondo isto para uma análise global, ou seja, colocando isto numa tabela que nos apresente a totalidade dos custos de todos os blocos, piscina, corpo do auditório do supermercado e corpo da cerâmica. Na hipótese número 1, que como disse há pouco e repito, era aquela que preconizava uma zona comercial no edifício da cerâmica, os custos com o pessoal globais serão um pouco superiores a 200 mil euros por ano. Os custos com os estabelecimentos e serviços externos serão ligeiramente inferiores a 120 mil euros, totalizando custos na ordem de 220 mil euros por ano. Em termos de receitas, a receita da piscina será de aproximadamente 160 mil euros, portanto um pouco mais de 160 mil euros, com as concessões que referi há pouco, seriam de 141 mil euros, totalizando receitas ligeiramente superiores a 303 mil euros. Teríamos aqui um déficit, nesta hipótese, um déficit de exploração de 17 mil euros que seriam suportados pelo orçamento da autarquia. De facto, não é um número muito significativo e nem seria penalizador para as finanças autárquicas. A hipótese número 2, a hipótese que temos neste momento como proposta, como nossa proposta em cima da mesa, e que preconiza então o Museu Virganil no edifício da cerâmica e no piso 0 do edifício da cerâmica e um espaço multiusos no primeiro piso do edifício da cerâmica, proporcionará ou gerará em termos de custos anuais cerca de 320 mil euros, em termos de receitas anuais quase 275 mil euros, e portanto com esta hipótese número 2 haverá um déficit de exploração de 46.508 euros. Queria, contudo, fazer aqui uma referência. Esta hipótese número 2
a hipótese, no âmbito atual, preconizamos a instalação do Museu de Arganil, permitirá deslocalizar alguns recursos humanos que temos hoje alocados aos serviços do Museu e do Turismo. Ou seja, uma parcela dos custos com o pessoal que serão suportados nesta hipótese número 2 são já hoje suportados pelo município. Portanto, se do ponto de vista absoluto os números têm que constar da análise global do equilíbrio financeiro desta intervenção, também não é menos verdade que haverá sempre 2 ou 3 pessoas que serão deslocalizadas dos serviços de turismo e do museu etnográfico para o Museu de Arganil. Portanto, não será um novo custo, mas um custo que já hoje é suportado. Portanto, teremos aqui facilmente, nestes 46 mil euros, teremos aqui considerados 25 a 30 mil euros que são já hoje suportados e, portanto, não é um custo novo, é um custo que já existe. Em conclusão, entre 2010 e 2012, através de fundos comunitários e de fundos próprios, o investimento na reabilitação e ampliação do edificado da antiga cerâmica arganilense será integralmente pago. Como comecei por referir, o modelo financeiro que está definido e que temos neste momento em curso permite-nos, com fundos próprios e com o financiamento comunitário, no exercício ou em 3 exercícios, em 3 orçamentos anuais, pagar integralmente este investimento. E repito, o valor de cerca de 3 milhões e 400 mil euros que o município investirá, 850 mil estão já hoje pagos. E por outro lado, sendo a opção relativamente à dinamização daquele espaço, sendo a opção da hipótese número 2, ou seja, a instalação do museu e o espaço multiusos, haverá um déficit de exploração de cerca de 46.500 euros por ano. Obrigado. Era esta a informação que me foi